O som do tapa que Irene desferiu contra a própria mesa de cabeceira ecoou pelo quarto vazio como um tiro de misericórdia na sua dignidade. Mas o desespero que corroía suas entranhas era muito mais barulhento do que qualquer ruído físico. Ela sentia o suor frio escorrendo pela espinha enquanto encarava o telefone, sabendo que a humilhação estava apenas começando e que, a partir daquele instante, sua vida pertenceria a um monstro. O encontro com o agiota Dilson não era apenas uma transação financeira, era a assinatura de uma sentença de morte psicológica, um pacto com o próprio diabo travestido de salvação. Quando Irene finalmente estendeu a mão para receber aquele maço de notas sujas, o cheiro do dinheiro parecia impregnado de enxofre, e o olhar de Adilson, um misto de deboche e luxúria pelo poder que agora exercia sobre ela, fez Irene perceber que cada centavo ali seria pago com gotas de sangue e noites em claro. Ela mergulhou na lama da dependência financeira com a consciência de que aquele homem não aceitaria apenas juros, ele aceitaria a destruição total da paz dela. E a cada segundo que passava, a imagem de sua família sendo estraçalhada pela sua imprudência passava como um filme de terror em sua mente, transformando seu coração em um músculo descompassado e amedrontado que batia apenas para lembrá-la de que ela era agora uma escrava da própria ganância e do erro. Enquanto isso, a atmosfera na sala de estar de Zuzu era de uma tensão tão densa que poderia ser cortada com uma navalha enferrujada, com Janete e a própria Zuzu encurralando Laurinha contra a parede da hipocrisia e do segredo. As palavras saíam da boca de Janete como chicotadas, exigindo, implorando e berrando para que Laurinha finalmente vomitasse a verdade que todos já sentiam no ar. O fato de que ela era, na verdade, Benedito Boaventura. O rosto de Laurinha estava pálido, as mãos tremiam e o suor de pânico denunciava que a máscara estava derretendo sob o calor do interrogatório impiedoso. Zuzu não dava trégua, cada pergunta era um punhal cravado na segurança de Laurinha, que via seu mundo de mentiras desmoronar tijolo por tijolo diante de duas mulheres que não aceitariam nada menos que a confissão completa. Esteban observava tudo de longe, sentindo um calafrio percorrer sua alma, pois ele sabia que se aquela identidade fosse revelada, o efeito dominó destruiria não apenas Laurinha, mas todos os esquemas que ele vinha construindo nas sombras. O medo de Esteban era palpável, uma angústia que o fazia morder o lábio até sangrar, antecipando o caos que se instalaria quando a verdade explodisse como uma granada no meio daquela sala, transformando laços de amizade em cinzas de traição e ódio acumulado. A partida de Marcela para o exterior não trouxe a paz esperada, mas sim uma mudança de guarda que cheirava a oportunismo e rancor reprimido dentro da Allo Country. Esteban assumiu o lugar de Marcela com uma sede de poder que beirava a psicopatia, caminhando pelos corredores da loja como se estivesse marchando sobre o cadáver de sua antecessora. Ele olhava para as prateleiras e para os funcionários com um desprezo mal dissimulado, sentindo o sabor amargo da responsabilidade misturado com o doce prazer de finalmente estar no comando, mesmo que por vias tortuosas. Cada decisão que ele tomava era imbuída de um desejo de apagar o rastro de Marcela, de provar que ele era superior, enquanto em seu íntimo ele temia que o fantasma dela retornasse para cobrar a conta. A loja, que antes era um refúgio de negócios, transformou-se em um campo de batalha silencioso onde Esteban ditava as regras com um punho de ferro, ignorando que o ressentimento dos subordinados estava crescendo como uma infecção que logo se tornaria incurável, ameaçando jogar todo o império da Allo Country no abismo da falência emocional e financeira. Longe dali, João Raul vomitava suas frustrações sobre Luan, transformando um simples desabafo sobre seu novo disco em uma ladainha de amargura e ego ferido. Ele falava das letras como se fossem cicatrizes e das melodias como se fossem gritos de socorro que ninguém queria ouvir, sentindo-se um gênio incompreendido em um mundo de medíocres. Luan ouvia o veneno escorrer das palavras de João Raul, percebendo que a obsessão pelo sucesso estava transformando o músico em uma casca vazia de homem, alguém que não conseguia mais enxergar a beleza na arte, apenas a validação no dinheiro e nos aplausos. João Raul se perdia em monólogos internos sobre como ele era o único que realmente sofria, como sua alma estava sendo leiloada para uma indústria que não o merecia, enquanto seus olhos brilhavam com uma fúria contida contra todos aqueles que ele considerava seus inimigos, especialmente quando sua mente teimava em desviar para a figura de Agrado, um nome que queimava em seu pensamento como uma brasa acesa, lembrando de tudo que ele perdeu e de toda a vingança que ele ainda precisava saborear, para se sentir vivo novamente. O destino, porém, guardava uma peça de mau gosto para Janete, que viu seu mundo desabar em plena praça pública quando uma mulher desconhecida se atirou nos braços de Palhares com um abraço que exalava intimidade e pecado.
O choque de Janete foi físico, um soco no estômago que a deixou sem ar, enquanto observava a cena com olhos arregalados de horror e nojo. O perfume daquela mulher parecia invadir o espaço de Janete como um gás tóxico, e o sorriso de Palhares, inicialmente de surpresa, rapidamente se transformou em uma máscara de culpa que ele tentava desesperadamente esconder. O escândalo estava armado, o cheiro da traição estava no ar, e as pessoas ao redor começavam a cochichar, alimentando-se da desgraça alheia como urubus em volta de uma carniça fresca. Janete sentia o sangue ferver, a vontade de voar no pescoço daquela intrusa lutando contra a paralisia da decepção profunda, imaginando quantas vezes Palhares a tinha feito de idiota enquanto se divertia nos braços de vadias como aquela, destruindo anos de uma suposta lealdade em um único abraço descarado na frente de todos. Palhares, tentando desesperadamente salvar sua pele, jurava por todos os santos que não conhecia a mulher, que tudo não passava de um mal-entendido grotesco ou de uma armação para destruí-lo. Mas a mulher, com um cinismo que só as amantes mais cruéis possuem, reafirmava com detalhes sórdidos que era, sim, a companheira de cama do radialista, descrevendo encontros e segredos que faziam a alma de Janete sangrar. A negação de Palhares soava vazia como o eco de uma caverna seca, enquanto Janete sentia a bile subir à garganta. Ela olhava para o homem que amava e via apenas um estranho. Um mentiroso profissional que usava as palavras para seduzir o público enquanto apunhalava a própria esposa pelas costas. A briga que se seguiu foi um espetáculo de horrores, com acusações de baixo calão e gritos que ecoavam pelas ruas, revelando a podridão de um casamento que já estava morto há muito tempo, mas que agora apodrecia a céu aberto para quem quisesse ver a desgraça da família Palhares. Em outro canto da cidade, Zilá caminhava para o encontro com Roney carregando o peso de uma vida de submissão e o desejo proibido de uma liberdade que parecia inalcançável. Roney a esperava com os olhos brilhando de uma esperança perigosa, alimentando a ilusão de que Zilá finalmente teria a coragem de dissolver seu casamento com Alaorzinho. Para Roney, Zilá era o troféu que ele esperava há décadas. E a possibilidade de tê-la definitivamente o fazia esquecer de todos os riscos e de toda a dor que aquela união causaria. Zilá, porém, sentia-se dividida entre a chama de um novo amor e as correntes de um passado que se recusava a soltá-la. Ela olhava para Roney e via uma saída, mas também via o abismo que se abriria sob seus pés se ela ousasse trair a estrutura social e familiar que a sustentava. O diálogo entre eles era repleto de pausas dramáticas e suspiros carregados de desejo e medo. Um jogo de sedução que poderia terminar em uma tragédia de proporções épicas, já que Alaorzinho não era o tipo de homem que aceitaria ser trocado sem deixar um rastro de destruição por onde passasse. A agressividade subiu de tom quando Leandro confrontou Alaor sobre o invasor que havia sido encontrado em seu quarto. O confronto não foi apenas verbal, foi uma colisão de testosteronas e segredos ocultos. Leandro avançou sobre Alaor com os olhos injetados de ódio, exigindo explicações sobre como alguém poderia ter violado sua privacidade sem que o dono da casa tivesse movido um dedo para impedir. Alaor, com seu jeito arrogante e evasivo, tentava diminuir a gravidade do ocorrido, mas por dentro ele fervia de raiva por ter sido pego em uma falha de segurança que revelava muito mais sobre seus próprios esquemas do que ele gostaria de admitir. A discussão se transformou em um embate direto, com ameaças veladas e dedos apontados para o peito. Enquanto a sombra do invasor pairava sobre eles como uma promessa de que nenhum segredo ficaria enterrado por muito tempo naquela casa maldita. Enquanto a violência psicológica dominava os homens, Alaor tentava uma manobra desesperada de aproximação com Zuzu, usando um charme barato e manipulador para tentar angariar aliados em um momento de fraqueza. Ele se aproximava dela com palavras melosas e olhares que simulavam uma compreensão que ele nunca possuiu, mas Zuzu, calejada pelas rasteiras da vida, sentia o cheiro da manipulação de longe. Cada gesto de Alaor era calculado. Cada toque no ombro era uma tentativa de marcar território e garantir que ela não se voltasse contra ele quando o escândalo do invasor viesse à tona. Zuzu recebia os avanços com uma frieza que desconcertava Alaor, jogando o próprio jogo dele e deixando-o inseguro sobre quem realmente estava no controle daquela situação bizarra, onde a sedução era apenas mais uma arma no arsenal de mentiras que todos ali carregavam. Paralelamente, Nayane se perdia nos galanteios de Gael, deixando-se levar por palavras bonitas que escondiam intenções sombrias. Ela sorria com o veneno que ele despejava em forma de elogios, sentindo-se desejada em um mundo que sempre a colocou em segundo plano. Gael, por sua vez, agia como um predador paciente.
cercando Nayane com promessas de um futuro brilhante enquanto planejava como usá-la para atingir seus próprios objetivos escusos. A vaidade de Nayane era o ponto cego por onde Gael entrava, infiltrando-se na vida dela como uma praga que consome a plantação por dentro. Ela não percebia que cada risada e cada flerte eram apenas degraus para uma queda que seria dolorosa e definitiva, pois Gael não tinha coração. Tinha apenas interesses, e Nayane era apenas uma peça descartável em seu tabuleiro de xadrez social e financeiro. No silêncio de seu quarto, João Raul fechava os olhos e a imagem de agrado surgia como uma obsessão febril. Ele pensava nela com uma mistura de amor e ódio que o deixava fisicamente doente. Como ela ousava continuar existindo sem ele? Como ela podia ser a razão de sua ruína e, ao mesmo tempo, a única coisa que ele desejava tocar? O pensamento em agrado era uma tortura voluntária. Um círculo vicioso de lembranças de traições passadas e planos de uma vingança que deveria ser tão grandiosa quanto a dor que ele sentia. Ele imaginava o momento em que a teria diante de si, humilhada e implorando por perdão, e esse pensamento era o que o mantinha de pé enquanto o resto de sua vida desmoronava. João Raul não queria apenas o sucesso de seu disco, ele queria a alma de agrado servida em uma bandeja de prata. E ele não descansaria até que cada lágrima que ele chorou fosse devolvida com juros de agonia para a mulher que destruiu sua capacidade de amar. A tensão na cidade atingia o ponto de ebulição. Irene, com o dinheiro do agiota queimando em suas mãos, já podia ouvir os passos de Adilson vindo cobrar a primeira parcela de sua alma. Janete, com o coração estraçalhado pelo flagrante de Palhares, preparava-se para uma guerra que não teria sobreviventes. Laurinha sentia o cerco se fechar enquanto Zuzu e Janete apertavam o nó em volta de sua verdadeira identidade. A Alocountry era agora o reino de um déspota paranoico chamado Estevan, e o encontro de Zilá e Roney era a faísca que faltava para incendiar o resto de dignidade que a Laurzinho fingia ter. O ar estava pesado, carregado com a eletricidade de segredos que não podem mais ser guardados e de traições que exigem reparação imediata. Mas a pergunta que não quer calar e que assombra cada sombra desse cenário de baixaria e dor é apenas uma: quando o agiota Adilson vier cobrar o que é dele? E quando a farsa de Benedito Boaventura for finalmente exposta para o mundo, quem sobrará de pé para contar a história? Ou será que o ódio que todos nutrem uns pelos outros vai enterrar a todos na mesma vala de desespero e lama que eles mesmos cavaram com tanto empenho e maldade?